Quantas vezes que com a sua própria boca ou com as suas próprias mãos você destruiu ao invés de edificar? Quantas vezes você escolheu o que era errado, sabendo o que era certo e mesmo assim fez o errado e depois se arrependeu? Tentou não fazer de novo, mas voltou a fazer e ficou frustrado ou frustrada. Esse vídeo eu quero falar sobre isso. Hoje eu quero trazer aqui sobre Provérbios 14. O Senhor colocou em meu coração esse capítulo. O primeiro versículo dele é muito conhecido, mas o contexto dele ao todo é tão importante quanto o primeiro e também traz um complemento referente ao primeiro versículo. Meu marido, por 20 anos, foi viciado em cigarro. E no começo, saía muitas palavras ruins da minha boca para ele. Não saía palavras boas para ajudar, muito pelo contrário, mas para atrapalhar. Porque aquilo me dava tanta raiva, o cheiro era tão ruim que eu não conseguia falar palavras boas, porque eu falava muito automaticamente muitas coisas ruins para ele e não parava para pensar como aquilo seria no mundo espiritual, que aquilo não ajudaria de nenhuma forma, mas sim causava desânimo, causava brigas por muitas vezes. E há um mês ele foi liberto pela graça do Senhor. Nesse tempo, Deus também me transformou. Eu também precisaria de passar por esse processo para que eu chegasse ao lugar que Deus queria, porque não adiantava nada ele libertar o meu marido e eu não aprender nada com isso, nada do que eu tinha que aprender. E aqui no primeiro versículo de Provérbios 14 está escrito: a mulher sábia edifica sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. E Deus uma vez falou assim para mim de madrugada: em suas mãos está o poder de fazer o bem e o mal. Faça o bem. Pelo vício ser algo ruim, não trazer nada de bom, eu achava que também as minhas atitudes nunca poderiam ser boas. Afinal, aquilo só trazia coisas ruins. E aí Deus foi me ensinando muito nesse processo e eu passei por todas as fases. Eu passei a fase de raiva, eu passei a fase de só falar muitas coisas ruins, de ficar brigando muito. Eu passei pela fase daquilo me entristecer demais. Eu passei pela fase de querer desistir ao ponto de desanimar de orar, de não ter nem mais o que falar em oração. Eu passei pela fase que talvez aquilo nunca poderia acontecer, que era impossível, que aquilo não tinha jeito. Apesar de eu ter muita fé em muitas coisas, isso foi o mais difícil para mim, eu ter fé, porque aquilo estava bem diante de mim e todos os dias. Então, assim, parecia algo impossível. E ao passar do tempo, Deus ele foi me trazendo as minhas atitudes à consciência. Então eu percebia que muitas palavras que eu falava, as atitudes que eu tinha, o que eu estava fazendo, não estava contribuindo para o mundo espiritual, por mais que eu orasse. Então, assim, não adianta a gente chegar e orar, pedir para Deus, sendo que as nossas atitudes vão ao contrário disso. Então eu estava mais fazendo sacrifício para o Senhor do que sendo obediente. Eu estava orando, eu fazia propósito, eu fazia jejum, eu fazia de tudo. Eu fazia de tudo, mas eu não estava sendo obediente, que é o que Deus quer da gente, né? E aí Deus foi me trazendo a consciência do que eu deveria fazer e do que eu estava fazendo. Então, eu fui trocando as palavras que eu falava. Em vez de eu ficar focando nas coisas ruins, eu focava no que era bom. Então, eu comecei a profetizar que ele já tinha parado, agradecer a Deus porque ele já tinha parado. As palavras que saíram da minha boca foram boas, foram declarando a libertação, foi declarando a cura, foi declarando o milagre de Deus, foi declarando que não tinha mais cheiro ruim, mas sim cheiro bom, foi declarando coisas boas, que ele era vitorioso, que ele ia conseguir, que ele ia vencer. Foi muito difícil chegar para isso, mas eu cheguei pelo poder do Espírito Santo. É só com ele que a gente consegue, porque realmente tem coisas tão ruins em nossa vida que a gente só acha que vai só ter palavras ruins para falar, quando na verdade é difícil falar coisas boas, mas é possível. Quantas vezes que eu cheguei a ficar com tanta raiva e acabava desprezando ele, acabava ficando mal, deixava de fazer algumas coisas. E depois, ao passar do tempo, em vez de eu ter essas reações, eu procurava já vir orar, procurava chorar aos pés do Senhor,
a trazer toda essa angústia, né, trazer toda essa tristeza diante de Deus, ao invés dele, né, porque está escrito na Bíblia que a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os principados, né, as potestades dessa era. Satanás, ele vai querer realmente que a gente brigue com a pessoa errada. Vício vem de Satanás, essas coisas ruins vêm de Satanás. Então, não é com a pessoa que a gente tem que bater de frente, não é com a pessoa que a gente tem que brigar. Nossa luta deve ser contra Satanás, né? Está ali na oração, está ali também fazendo jejum, propósito e também a obediência, é um conjunto de coisas. E o ano passado eu já estava sentindo que aquilo já estava chegando ao fim por revelações que o Senhor tinha me trazido. Eu já sabia que aquilo estava chegando ao fim e que logo ia acabar. Só que ao passar daqueles dias, parece assim que estava só piorando, porque quando você está perto da vitória, parece que aí que piora as coisas mesmo e parece que nunca vai chegar. Mas eu também consegui ver a transformação que o Senhor me trouxe. Deus aumentou a minha fé, Deus mudou as minhas palavras, Deus mudou as minhas atitudes, as minhas orações. Eu começava a profetizar, agradecendo por ele já ser um homem liberto, por ele já não mais fazer isso, porque na nossa casa não tinha cheiro ruim, apesar dele ir um tempo ter começado a fumar lá fora, quando ele chegava, o cheiro ruim vinha. E aí eu fui começando a ver uma grande transformação também em mim, que é claro, não só serviria para isso, mas para muitas outras lutas, né, que eu posso ter na minha vida futura. E também para ajudar o meu marido, não só em questão disso, mas de outras coisas também. Em vez de eu ser uma mulher, né, que derruba a casa com as próprias mãos, Deus também já me ensinou essa mulher sabe que edifica a casa. E edificar, o significado é construir, é levantar, né? Talvez você também passe por algo ruim na sua vida, seja com você mesmo, seja com outras pessoas, seja com seus filhos, seja com o seu cônjuge, né? Aqui no versículo ele fala: a mulher sábia edifica a sua casa, e para mim não é só a casa física, mas também o espiritual da casa, as pessoas que estão na casa, talvez os filhos, o cônjuge, eu não sei quem mora com você, mas talvez você tenha filhos que está dando trabalho, ou tenha um cônjuge que está passando por alguma coisa, ou você mesmo está enfrentando alguma coisa, e eu quero trazer a sua consciência para que você saiba quais palavras que têm saído da sua boca, quais são as suas atitudes, o que você fala em oração e como que você se porta diante desse desafio. A nossa oração deve estar alinhada com as nossas atitudes no cotidiano, porque se não tiver, não adianta nada você chegar para Deus e falar sobre aquilo que você quer, mas quando chega no dia, na hora, você se porta de outra forma. Lá em Tiago 1:25 tá que a gente deve praticar a palavra de Deus, não só ouvir, porque senão a gente vai estar se enganando. E igual eu falei, essas coisas nos trazem raiva, nos trazem desânimo, e Satanás, ele adora quando a gente luta contra a pessoa errada. Ele adora quando da nossa boca saem coisas ruins ao invés de boas. Uma frase que alguém disse: a tola fala do que vê, a sábia fala do que quer ver. Então, o que você está querendo ver? É isso que você tem que começar a declarar. O que você vê, você não deve focar naquilo, até porque aquilo é perecível, mas o que você não vê é eterno. E começa a reparar nas suas atitudes para com a pessoa, começa a reparar nas suas palavras. Quando vem aquele sentimento de desânimo, aquele sentimento que parece que nunca vai dar certo, que nunca vai conseguir a libertação, que nunca vai ter um milagre, que só tá piorando, pode ter certeza que a vitória tá chegando e que Satanás, ele só quer te desanimar, porque Deus ele só se move com a fé. Então, por mais que você não vê possibilidades, é aí que Deus entra. É aí que Deus age, porque se fosse fácil, a gente não precisaria de Deus. Mas Deus, ele quer nos levar a uma dependência dele. Ele quer nos levar a obedecer a ele, para que a gente possa confiar que ele sabe o que faz e no tempo certo. Às vezes você quer tanto uma coisa, só que você não está preparado para receber. E não queira uma bênção na sua vida, você sendo imaturo para isso, porque a bênção é desperdiçada.
que você possa estar preparado por Deus para receber aquilo de bom que Ele quer te dar. Porque se você receber na hora errada, você não vai dar valor, aquilo não vai contribuir para nada. Então, Deus, Ele quer nos transformar para que Ele possa, então, nos dar a bênção que Ele tem para nossa vida. Às vezes você fala: "Por que que nunca aconteceu isso? Por que que não acontece? Por que que não chega? Deus não está me ouvindo?". Ele está te ouvindo, mas ele sabe o tempo perfeito que tem que acontecer aquilo. Na Bíblia diz que ele é capaz de fazer muito mais de tudo que a gente pensa ou pede, segundo o poder do Espírito Santo que opera em nós. Pode ter certeza que Deus não está te deixando num ambiente ruim. Ele não está sendo ruim com você. Ele está te ouvindo, ele está atento a você. Só que nesse tempo que você possa perguntar ao Senhor: "Deus, o que que o Senhor quer que eu aprenda com isso aqui? Como eu posso melhorar diante dessa situação ruim?". Peça para o Espírito Santo te ajudar a declarar coisas boas, né, a profetizar. Você quer ver que você possa ajudar as pessoas a edificar a sua casa, levantar as pessoas, exortar com amor, porque nós mulheres temos um jeito bem ruim, né, que a gente acaba falando demais. Porém, Deus, ele nos criou para sermos auxiliadoras. Então, tudo que você talvez vai falar para o seu marido, para os seus filhos, que você possa falar para Deus. Muitas vezes vamos falar para eles de forma errada. Se você tá triste, se você tá desanimada porque os seus filhos ou o seu marido tá fazendo algo que você não gosta, em vez de você ficar falando para eles o dia inteiro, você pode levar isso para Deus: "Senhor, eu apresento aqui a minha dificuldade ao Senhor, eu não tô aguentando mais", e desabafa com Deus, abre o coração para Ele, porque só Deus, Ele sabe como acalmar isso em você. E enquanto você leva as coisas para Deus, Ele cuida de você, porque se você levar para os seus filhos, para o seu marido, talvez só vai causar briga, só vai causar confusão e não vai estar edificando em nada. Mas quando você leva para Deus, Ele trabalha ao seu favor. Então é isso, eu quis contar um pouco do testemunho e que possa edificar a sua vida.